Irmãos, esse mês de setembro nós demos início a uma série de mensagens sobre os sinais que acompanham os que creem. Nós estamos falando sobre o poder e a manifestação do Espírito Santo de Deus, porque nesse ano estamos falando sobre crescimento espiritual. Já tivemos mês, da palavra, onde falamos sobre a importância das escrituras, mês do jejum, mês da oração, e nós estamos falando esse mês de setembro sobre o poder do Espírito Santo de Deus. Não é algo que deve ser negligenciado, a manifestação e a autoridade dada ao povo de Deus pelo Espírito Santo. E para isso eu quero hoje permear por 5 pontos com você, do poder do Espírito Santo de Deus. E eu gostaria de pedir para que você estivesse muito atento, porque no final dessa mensagem nós vamos entender as Escrituras, e no final nós vamos passar por uma parte prática, onde o pessoal vai ungir a sua vida, e em nome de Jesus, dons que estavam enterrados vão vir para fora. Em nome de Jesus, se há algo segurando o seu coração, as suas emoções, no poder do nome de Jesus, você sairá daqui liberto, renovado, a sua família restaurada, porque há poder no nome de Jesus, amém? Aleluia! E a primeira coisa que eu quero falar com você é o que é a unção. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Carta à igreja de Corinto, capítulo 4, versículo 20. Enquanto você abre, ainda que esteja aqui na tela, eu gostaria que você acompanhasse também na sua Bíblia, porque essa é a nossa espada, as Escrituras. E a unção de Deus é uma capacitação sobrenatural. Para ficar registrado isso, se você puder dizer isso, dizer a unção é capacitação sobrenatural. A unção divina, ela capacita o homem comum a realizar obras no poder do nome de Jesus. As nossas habilidades, e todos aqui nós temos habilidades físicas, naturais, as nossas habilidades podem nos levar até um determinado ponto. A sua humanidade e a sua limitação vai te levar até um determinado ponto, ainda que seja em um lugar alto. Você pode ser muitas vezes uma pessoa muito habilidosa em falar em público, em oratória. Você pode sim dirigir até mesmo uma igreja somente com a sua habilidade física. Você pode ser um ótimo gerenciador de empresa, de pessoas, e pode crescer também nisso, na sua habilidade natural. Você pode ser uma pessoa que canta muito bem, que toca muito bem, e pode crescer nisso, na sua habilidade física natural. Em qualquer tipo de dom, independente da igreja, a sua habilidade natural te leva a um determinado ponto, e as suas habilidades foram dadas por Deus. Mas há uma unção, que é uma capacitação sobrenatural, que é apossada por aqueles que creem em Jesus e caminham, é o Espírito Santo quem concede aos que creem. Nós vamos ver isso na palavra. E essa capacitação sobrenatural é que quando você começa a caminhar onde as suas limitações físicas encerraram. Você pode, por exemplo, como eu disse aqui, ser um ótimo orador, mas para você pregar a palavra de Deus e pessoas serem transformadas, você precisa de uma capacitação sobrenatural, ou seja, uma unção. Você pode ser um ótimo profissional na sua área, mas para você ver vidas sendo transformadas debaixo da sua liderança profissional, você precisa de uma capacitação sobrenatural. Você pode ser um ótimo parente, aquele que não arruma briga com ninguém, aquele que no Natal não leva Dolly, leva Coca. Você pode ser aquele parente amado pela família, mas se você não tiver uma capacitação sobrenatural, você vai ser só o parente bonzinho. As pessoas não vão ver a manifestação de Deus através da sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja do Senhor Jesus, graças a Deus por isso, tem crescido em conhecimento e sabedoria. E glória a Deus por isso. Mas nós estamos com muitos oradores e poucos manifestadores do poder de Deus.
O apóstolo Paulo, para você entender o que eu estou dizendo, em 1 Coríntios 4:20, ele diz o seguinte: pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Eu já vou te explicar por que o apóstolo Paulo estava falando isso aqui na carta aos Coríntios. Mas quando o apóstolo Paulo fala que o reino de Deus é manifesto em poder, ele está dizendo que há uma unção, uma capacitação divina sobre os que creem em Jesus, para poder caminhar sobrenaturalmente. Nós muitas vezes temos muito ceticismo quando ao poder e a manifestação sobrenatural do reino de Deus, porque nós já vimos as pessoas usurparem desse poder muitas vezes, dessa autoridade que é no nome de Jesus, e enfim... Talvez você já tenha uma certa crença de, eu não acredito muito nisso, eu não acredito muito naquilo. Não, amém, fulano fazer isso, mas eu não faço. Mas foi nos dado uma autoridade e as habilidades que nós temos são lindas. Mas o Espírito Santo pode fazer o que suas habilidades não fazem. Sabe, irmãos, é lindo reunir no domingo um grupo de pessoas talentosas para adorar a Deus, mas... o reino de Deus é mais do que talento. O reino de Deus, segundo o apóstolo Paulo, é poder. E o poder do Espírito Santo de Deus nos capacita para realizar milagres, mais uma vez, no nome de Jesus, não no nosso nome. Nos capacita para expulsar demônios. Nos capacita para poder ver enfermos sendo curados, tanto emocionalmente quanto fisicamente. A unção e a demonstração do poder de Deus faz com que os filhos de Deus manifestem a glória dele aqui na terra, para que o nome dele seja exaltado. Irmãos, sabe, o apóstolo Paulo, quando ele está dizendo isso, que o reino de Deus não é palavras, é poder, sabe, muitas pessoas se convertem a uma denominação, a um pastor, a um líder. Mas quando você vê a manifestação do poder de Deus através da vida daquela pessoa, as pessoas não vão se converter a ela, porque humanamente aquela pessoa não poderia fazer isso. Elas vão ver Deus agindo sobrenaturalmente e então se convertem ao Deus verdadeiro. Por isso o apóstolo Paulo, alguns estudiosos dizem que se fosse nos dias de hoje, o QI dele seria correspondente a um homem comum com 4 PhDs. Você já é muito difícil encontrar um homem com PhD. A inteligência e o QI do apóstolo Paulo chegaria a um homem com 4 PhDs. E o apóstolo Paulo, na igreja ali de Corinto, ele chega para eles, como nós lemos aqui no 2:4, ele entende que a igreja de Corinto precisava mais do que suas palavras persuasivas. O apóstolo Paulo diz o seguinte, olha isso em 1 Coríntios 2:4, a minha mensagem aqui nessa igreja e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas. Irmãos, o apóstolo Paulo teria poder de convencer a gente, pela sua sabedoria humana, de que esse teto aqui não é preto, é verde. Tanto que o homem era inteligente. No Areópago, ali ele prega a filósofos gregos, ele conseguia trazer a mensagem para filósofos muito estudiosos da época. E a igreja de Corinto era uma igreja relativamente simples. E o apóstolo Paulo diz, a minha pregação para vocês não consiste em palavras persuasivas e de sabedoria, continuando, mas consiste em demonstração de poder do Espírito Santo, para que a fé de vocês não se baseie na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Irmão, sabe o que ele está falando? Há lugares que as suas palavras, que a beleza muitas vezes das suas palavras, ou até mesmo a sua persuasão, não vão penetrar o coração das pessoas, mas ali em alguns locais, vai precisar da manifestação do poder de Deus. Tem pessoas, irmãos, que talvez você está tentando convencer com palavras persuasivas. Poxa, você precisa ir à igreja, você precisa converter, sua vida assim não dá certo. E talvez ali precisasse de uma atuação do poder do Espírito Santo de Deus. Porque então a pessoa veria, olha, fulano de tal não teria capacidade humana de fazer isso. Agora eu estou vendo o Deus que ela serve. Irmãos, eu fui o ano passado, essa semana nós estamos indo de novo para a conferência do Randy Clark, um homem muito usado em cura, e eu era um pouco cética em relação a isso, nunca tinha visto uma cura extraordinária pessoalmente, eu não acreditava muito não.
Eu falava assim, não, eu creio que Deus pode fazer, mas eu nunca vi isso. Acho, às vezes, assim, a pessoa levantar da cadeira de rodas, aí você vê o vídeo, a pessoa até correndo. Falei, não, eu acho que pode acontecer, mas eu nunca vi. E então, ano passado, nós estávamos na conferência e tinha uma moça que era bailarina e ela chegou paralítica, as pernas dela estavam atrofiadas, era magrinha as pernas dela, como quem não andava fazia muitos anos. E ela teve um acidente, sofreu essa paralisia. E aquela mulher estava ali, participou do primeiro dia de conferência, do segundo. No terceiro, enquanto estavam todos orando ali, aquela mulher levantou e pegou a cadeira de rodas na mão. Irmãos, eu estava sentada lá atrás, né? Foi como se eu recebesse um tapa santo do Espírito Santo, assim, dentro de mim, falando assim, e agora? Quem que fez isso? Enquanto aquela mulher levantava, ela criou tal firmeza nas pernas, irmão, depois eu fui tentar fazer um monte de cálculo na cabeça, que eu falava, não é possível isso aqui. Ela criou tanta força nas pernas, que ela teve capacidade de levantar a sua cadeira de roda. E ali então todos começaram a glorificar a Deus. Sabe por que Deus quer te usar na manifestação do poder dEle? Ele quer te usar sim em palavra, em sabedoria, estude, mas Ele também quer te usar em poder, porque quando Ele manifesta o poder dEle através da sua vida, as pessoas dão glória a Ele. Ninguém ali olhou e falou, nossa, o Randy Clark, porque humanamente a gente sabe que um homem não pode fazer isso, mas a partir do momento que você vê, você glorifica o único que pode fazer esse tipo de obra. É por isso que o Espírito Santo quer te usar, porque numa oração da sua família, se alguém estiver enfermo e essa pessoa for curada, eles vão falar, meu cunhado não poderia fazer isso, ele não tem capacidade humana de fazer isso, é improvável uma pessoa fazer isso, então eu quero conhecer o Deus que você serve. Quando você orar por alguém, essa pessoa estiver com depressão, com ansiedade, e essa pessoa receber a alegria do Espírito Santo, ela vai querer conhecer o Deus que você serve. Então, irmãos, nós precisamos caminhar em sabedoria como o apóstolo Paulo, mas também em poder do Espírito Santo de Deus. Sabe, se você recebeu o poder do Espírito Santo de Deus, mas se você tem guardado isso, se você tem colocado isso de canto, irmãos, é como se você recebesse um presente muito valioso e deixasse escondido as 7 chaves. Você pode viver a sua vida inteira, você pode ser salvo sem ter manifestado o poder de Deus aqui nessa terra. A salvação vem pela fé em Jesus, mas quantos aqui querem viver a plenitude do que a salvação te proporcionou? Quantos querem viver a obra completa da cruz? Houve salvação sim na cruz do Calvário e nós nos apossamos disso e nos alegramos, mas também tem poder e autoridade de Deus sobre a nossa vida. Sabe, caminhando para o segundo ponto, então Priscila, eu entendi que a unção é uma capacitação sobrenatural de Deus em cima de alguém que é humano, que crê em Jesus. Agora, da onde vem essa unção? De quem vem esse poder? Do Espírito Santo. Atos capítulo 10, versículo 38, abra sua Bíblia para nós lermos juntos. Atos 10, 38. Diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com o poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus, ele é uma curiosidade, Cristo não é o sobrenome de Jesus, não é como se fosse Priscila Ribeiro, Jesus Cristo. Cristo, do grego, é ungido. Cristo é o adjetivo que qualifica Jesus. Então, era Jesus ou ungido. Então, quando nós vemos Jesus, o porquê, da onde ele recebeu essa unção, o Pai, aqui a Trindade trabalhando junto, para você entender melhor, toda segunda-feira às 19h30, nós estamos no estudo bíblico falando sobre Trindade também. O Pai, Deus Pai, unge Deus Filho com Deus Espírito Santo. Jesus foi ungido, sabe por quê? Jesus, na sua divindade, preste atenção nisso, em 5 minutos, uma aula sobre a cristologia. Cristo,
ele foi ungido, mas na sua divindade ele poderia realizar todos os milagres. Irmão, se ele quisesse fazer isso daqui, o mundo explodia no poder que ele tinha como Deus. Jesus era homem e era Deus. Por que ele foi ungido, sendo que na divindade dele ele poderia realizar os milagres? Porque ele não realizou os milagres e as maravilhas na sua divindade, mas na sua humanidade. Eu vou explicar melhor para você. Jesus, o apóstolo Paulo vai falar em Filipenses capítulo 2, que mesmo sendo Deus, ele não julgou com usurpação igual a Deus. Jesus, ele não deixou de ser Deus, mas a palavra grega que diz esvaziou, vem de absteve. Jesus, ele absteve de suas qualidades divinas. Então, quando Jesus curava, ele curava porque era homem, para nos ensinar que na unção e no poder do Espírito Santo de Deus, nós temos autoridade para curar enfermos. Irmãos, aleluia, glória a Deus, aplauda Jesus. Jesus era o ungido de Deus. Jesus, ele não teve as suas qualificações divinas ali, ele se absteve, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, semelhante a homens, para nos ensinar que no poder do nome dele, através da autoridade do Espírito Santo, a gente não pense o seguinte: Jesus fez isso porque é Deus. Sim, ele é Deus, mas ele estava fazendo na sua forma humana, debaixo da unção do Espírito Santo. Para nos ensinar, meus irmãos, que no poder do nome dele, pessoas sim, a gente pode sim ver milagres. Que no poder do nome dele, a gente pode sim ver cegos sendo curados, pode sim ver pessoas deixando, como acontecia com ele, suas macas, sendo curadas de doenças. E meus irmãos, aqui quando nós vemos que Jesus estava no poder do Espírito Santo de Deus, as pessoas se maravilhavam com algo chamado autoridade. Jesus tinha autoridade. Em Mateus capítulo 7, versículo 28, Jesus está ali pregando no templo. E as pessoas, versículo 28 e 29, vai dizer que as pessoas se maravilhavam, porque ele tinha autoridade, e não falava como os escribas. Os escribas aqui não era o pessoal do mal. Os escribas estudavam a lei, eram os oradores do templo. Eram aqueles que ensinavam a lei. Sabe o que chamou a atenção num homem comum como Jesus, que apareceu e estava pregando a lei? A autoridade. Jesus era o ungido de Deus e ele falava a palavra com autoridade. Meus irmãos, eu posso vir aqui e trazer para você belos textos, posso falar a tradução do aramaico, do grego, do hebraico, a gente lê a Bíblia aqui inteira, se não tiver autoridade, vida não são transformadas. Porque nós podemos ler a palavra de Deus e nós podemos pregar a palavra de Deus. Talvez você já falou de Jesus para alguém e nós precisamos ter autoridade e unção do Espírito Santo para fazer isso. Porque é na autoridade do nome de Jesus que o nosso conhecimento humano, ele não vale. O nosso conhecimento humano não deixa o ego crescer, de falar, fulano se converteu, porque eu estudo muito a Bíblia, porque eu debati com ele, com esse ateu, e eu consegui provar que a minha teoria está certa. Quando nós temos a autoridade, as pessoas se convertem por algo que é além do nosso conhecimento, é o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Irmãos, aqui no ponto 2, nós entendemos então que essa capacitação sobrenatural vem do Espírito Santo, Cristo nos ensinando que somos capacitados humanamente nas nossas limitações para fazer isso, porque é no poder do Espírito. E então, aqui no tópico 3, nós vamos ver que a igreja recebe essa autoridade. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: mas receberão poder, quando o Espírito Santo, aquele que concede esse poder, descer sobre vocês, e então serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia e Samaria, até os confins da terra. O povo de Atos, a igreja primitiva, recebeu poder para testemunhar, porque junto com a mensagem, precisa vir o poder do Espírito Santo de Deus, precisa vir a autoridade do Espírito Santo de Deus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder,
Mais uma vez, a igreja recebendo a autoridade. Marcos capítulo 16, versículo 7. Eu peguei aqui do Novo Testamento, alguns também para você entender que é para hoje, é para agora. E esses sinais seguirão os que creem. Quantos creem em Jesus? Aleluia! Os sinais te seguirão. Seguirão a mensagem do Evangelho para testificar e glorificar a Deus. Em meu nome, olha Jesus falando, que lindo, no poder que há no nome dele, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Aleluia! É no poder do nome de Jesus, foi te dada a autoridade. Irmãos, não haja como, se às vezes, eu vou usar uma analogia aqui simples, mas para nós entendermos, é como se você ganhasse uma esteira, e você deixasse ela no quarto, às vezes uma bicicleta ergométrica, e deixasse lá no quarto, numa porta fechada, e ficasse esperando emagrecer sozinho. Eu falei hoje de manhã, o maior golpe que tem é fazer plano anual de academia, porque você vai lá na empolgação de janeiro, que todo mundo em janeiro fala que até dezembro vai emagrecer 40 quilos, e aí você vai na academia, faz o plano anual, e aí chega em março, meu irmão, você fala assim, eu vou pagar até o final do ano, mas eu não apareço mais na academia, você já está cansado. É a mesma coisa você pagar um plano de academia e ficar esperando em casa emagrecer. O poder e a autoridade nos foi dado, mas você pode deixar ele guardado, esperando Deus te usar, mas ele está ali parado. Esperando Deus te usar, mas você não toma posse do nome de Jesus e vai orar por uma pessoa que está com dor de cabeça. Esperando ver sua família ser transformada, mas você não toma posse da autoridade de Jesus e fala assim, eu vou fazer uma oração por vocês hoje aqui nesse almoço de domingo. Alguém aqui de vocês está enfermo? Alguém aqui, irmãos, nós precisamos ter autoridade, porque foi nos dado um espírito de ousadia. Cristão não se esconde. Cristão não tem vergonha, cristão não tem timidez. Pode, portanto, guardar uma lamparina debaixo da cama? Não deverá ser colocada ela num lugar onde ilumine todo o ambiente? Esse é o poder de Deus em nós. Cristão não fica com medo de às vezes orar e não acontecer, está no nome de Jesus. Se não acontecer, amém, mas a autoridade nos foi dada para usar. E se acontecer? Nós ficamos muito no, e se não, e se não, e se não. Eu nunca orei por um paralítico, mas irmãos, depois do ano passado, eu tomei uma ousadia, que eu estou com medo até de olhar o primeiro, depois, ainda mais depois dessa semana, que a gente vai de novo nessa conferência, estou falando, Jesus, quero pegar assim, ó, tanta coisa, absorver tanta coisa, a autoridade do nome de Jesus, absorver tanto da palavra, consagrar, porque eu creio em nome de Jesus, que se eu nunca vi alguém próximo fazendo isso, o Espírito Santo pode me usar, por que não? Se você nunca viu ao seu lado pessoas sendo curadas, o Espírito Santo pode te usar, por que não? Porque nós sermos espectadores de algo que Deus quer que nós sejamos participantes. Por que eu fiquei esperando 25 anos da minha vida para ver um paralítico andar, sendo que talvez o Senhor Jesus queria que eu participasse da obra e orasse por um? Por que ser espectador de ver famílias, casamentos sendo restaurados nos seus vizinhos, no irmão da igreja do lado, sendo que o Senhor pode orar, pode te usar para você orar, e às vezes o casamento dos seus pais, o casamento dos seus tios, a sentença de divórcio que está sobre a sua família, sair em nome de Jesus e você ver sua família sendo restaurada. Nós somos participantes e não espectadores do que Deus pode fazer. Irmãos, e como eu me aposso desse poder, caminhando para o penúltimo ponto. Se por uma vez a unção é capacitação sobrenatural divina, por outro lado, eu entendo que é o Espírito Santo que me concede, Jesus me ensina a fazer isso. Nós entendemos então que a igreja foi dada autoridade. Como eu me aposso disso? Como eu posso caminhar em cima de autoridade e do poder de Deus? A resposta é simples também. Consagração, oração, jejum e sabedoria, conhecimento da palavra. A consagração faz que você caminhe em autoridade do nome de Jesus. Irmãos, em Atos capítulo 8, você vê a história de Simão o mágico,
que rapidamente era um homem que manipulava pessoas com feitiçaria, e então essas pessoas davam dinheiro, ele manipulava curas, e essas pessoas davam dinheiro a ele. Simão, então, ali, né, chamado Simão o Mágico, por um motivo, que ele fazia esse tipo de manipulação, ele está passeando, então ele vê Filipe pregando o evangelho. Ele se converte à pregação de Filipe. E então Simão, a Bíblia diz em Atos capítulo 8, que ele se converte e batiza. Ele era um homem agora, então, cristão. Ele teve um novo nascimento, ele até mesmo se batizou. E Simão começa a acompanhar as obras dos apóstolos, e então, em determinado momento, ele vê Pedro e João fazendo sinais e maravilhas. Para Simão, que manipulava esse tipo de coisas, olha ali então e vê que é algo genuíno, algo puro, e no versículo 20, Simão vira e tenta comprar, né, esse poder. Ele fala, como eu posso adquirir o poder do Espírito Santo? Versículo 20, o apóstolo Pedro responde, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensasses que o dom de Deus se alcança por dinheiro. A unção e a autoridade não se compra. Você pode ser a pessoa mais bem colocada financeiramente, você pode ser uma pessoa com muito conhecimento, a autoridade de Deus não se compra. Certa vez Jesus olha e fala assim, que loucura, o Pai escolheu dar a sabedoria aos pequeninos. A palavra diz no Novo Testamento, sabe, a sabedoria de Deus é loucura para os sábios. Porque às vezes as pessoas podem pensar com minha colocação aqui pessoal, profissional, eu posso ter tudo o que eu quero. Uma coisa você não pode ter, unção e autoridade de Deus. Porque dinheiro não compra a unção, dinheiro não compra sequer sua salvação, quanto dirá a autoridade do Espírito Santo. A autoridade vem por consagração. Irmãos, tem irmãos agora, cristãos, né, senhorinhas de idade, eu não sei se você viu, tem um documentário no YouTube sobre oração, eu me perdeu o nome agora, algumas senhorinhas que oram, e elas, se você vê as coisas que acontecem ali na vida delas, e elas são simples, elas não têm como ir na igreja. Alguém lembra do nome desse documentário? Fé não fingida. É um grupo de senhoras que oram numa igreja, a igreja não tem um instrumento. E elas vão todos os dias orar, dobrar os seus joelhos e orar na igreja. E elas falam que coisas, se você assiste, você fica até meio surpreso. Coisas assim, testemunhos miraculosos acontecem. Elas oram por pessoas, elas mesmas às vezes não têm provisão em casa. E elas falam que oram por pessoas. E essas pessoas recebem provisão. E então Deus tem até uma história, um testemunho de vai parecer loucura, mas é loucura para os sábios mesmo, o poder de Deus. Ela fala que estava precisando de alimento na casa, e vem um cachorro na frente da rua dela, e deixa um emaranhado de dinheiro na porta da casa dela. Ela fala que não entendeu, perguntou para os vizinhos se alguém perdeu aquilo lá, e ela fala que todo mundo falou que não, então ela sabia que aquilo ali era provisão de Deus. Elas acordam 5 horas da manhã e oram. São mulheres simples, mas entenderam que a autoridade, a provisão, a unção, coisas sobrenaturais que nossa mente, irmão, sequer entende, podem acontecer quando você está debaixo de uma consagração. A Bíblia diz, Jesus dizendo que tem espíritos malignos que não saem, a não ser jejum e oração. Os discípulos estavam tentando expulsar demônios e Jesus disse, essa casta não sai a não ser por jejum e oração. Tem tipos de espíritos malignos que regem vidas, que regem famílias, espíritos malignos de vícios que prendem pessoas, e seja em qualquer área, que não sai, a não ser a partir de uma consagração. Quantas vezes nós oramos por tantas coisas e falamos, Deus, isso não está acontecendo, eu não estou vendo isso acontecer, eu não consigo sair desse pecado. Experimente se consagrar diante de Deus. A consagração atrai a unção de Deus, atrai a autoridade do Espírito Santo de Deus, é fruto da intimidade com Deus. E por último, para que é tudo isso que você está falando, Priscila? É um superpoder que me é dado e agora eu posso fazer qualquer coisa? De forma alguma. A autoridade e a unção de Deus, ela serve para duas coisas. A primeira delas, 1 Reis 18, 38 e 39,
para glorificar a Deus. Deus te dá autoridade para que o nome dele seja glorificado. Então, muitas vezes você vai orar por pessoas, ver milagres, maravilhas, e ninguém nunca vai saber que isso aconteceu através da sua vida. E há uma frase que eu amo muito, de um teólogo do século XVIII, se eu não me engano, que diz: pregue sobre Jesus, cure enfermos, liberte cativos, morra e seja esquecido. Sabe o que isso quer dizer? Muitas coisas que você faz no nome de Jesus, talvez as pessoas não vão nem lembrar do seu nome. Talvez daqui 40 anos, 50 anos, vocês nem vão lembrar que eu preguei essa mensagem, que o pastor Wagner pregou a mensagem da semana passada. Mas o Evangelho de Deus é sobre o nome dele ser glorificado. Irmãos, é sobre perpetuar na história o Evangelho e não o nome de pessoas. É sobre perpetuar na história, é transformar uma vida ser salva, transformada. E talvez a pessoa não vai lembrar o seu nome. O pastor Wagner contou aqui um testemunho, que ele estava no centro, né, fazendo, a gente já contou isso, fazendo ali um evangelismo final de ano. E um irmão que está vindo aqui na igreja, assistiu, né, já faz uns 8, 9 anos, assistiu ali o evangelismo, o teatro que teve, se converteu, e aí o mês passado ele trouxe uma palavra aqui da igreja. Ele talvez nem lembrava disso, nem lembrava que foi o pastor Wagner, e é sobre isso, é sobre o evangelho perpetuando, é sobre Cristo e a palavra de Deus que não volta vazia, perpetuando. 1 Reis 18, Elias, cheio do poder sobrenatural de Deus, sabia que naquele momento oportuno precisava de uma manifestação do poder de Deus. Os profetas ali estavam todos reunidos, dançando para os seus deuses, para que caísse fogo do céu. Elias sozinho, imagina se Elias levanta e começa a tentar convencer eles no lábio, na lábia, na dicção, na oratória. Porque vocês precisam, porque esse Deus de vocês não existe. Ele sabia que aquele momento precisava de autoridade, poder de Deus. E então no versículo 38, então caiu fogo dos céus, consumiu o holocausto, o que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: Elias é um grande profeta? Só o Senhor é Deus. Aquele momento eles viram que Elias não poderiam fazer aquilo, que Elias não poderia manipular um momento ali onde caía fogo do céu. E então eles glorificaram a Deus. A autoridade é dada para quem Deus sabe que não vai usar aquilo para sua própria usurpação, para o seu próprio ego, mas para pessoas que vão glorificar o nome de Jesus, que vão dizer: por mim isso não poderia ter acontecido, é pelo nome de Jesus. O milagre não aponta para nós, o milagre não apontou para Elias, apontou para Deus. E o Espírito Santo nunca exalta o homem, o papel do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Irmãos, e a outra ramificação para nós encerrarmos, do porquê que o Espírito Santo nos dá poder e autoridade, está em 1 Coríntios 12, 7. O apóstolo Paulo diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso em comunidade. Sabe para que o Espírito Santo te deu dons? Sabe por que o Espírito Santo quer te usar autoridade? Para você abençoar a pessoa que está aí do seu lado, um membro do corpo de Cristo. Para você abençoar a igreja, pessoas que têm dons que guardam para si. Irmãos, o Espírito Santo te deu esse dom, essa habilidade, para você abençoar o corpo. O dom é dado para um fim proveitoso. Talvez você está pedindo dons de Deus, para que Deus te use em alguma área, e deixa Deus falar com você essa noite, que enquanto você não começar a ajudar o corpo, seja em qualquer área, enquanto você não falar: Senhor, eis-me aqui, seja para o que for, o Espírito Santo não pode continuar fluindo, porque Ele te daria mais, sendo que o objetivo do qual Ele nos dá o dom e o chamado não está sendo usado corretamente. O Senhor te deu dons e tem autoridade para te dar, para você abençoar o corpo. Quão maravilhoso vai ser quando a igreja entender que a autoridade está no nome de Jesus, e não precisar muitas vezes esperar, às vezes um pastor ir na sua casa, como o pastor Wagner falou semana passada, um líder ir na sua casa. Isso é importante, sim, mas não deixe outra pessoa
E talvez antes de você se posicionar e orar, pode até chamar, pode até pedir oração, mas primeiro certifique-se de saber, de entender que a autoridade está sobre você também, porque você crê em Jesus. Então nessa noite nós vamos clamar por essa autoridade do Espírito Santo de Deus. Eu te convido a ficar de pé. Em Atos 4:29, a igreja primitiva, olha que lindo que diz nesse livro, que fala sobre a igreja primitiva. Agora, pois, Senhor, olha para as ameaças do teu povo e concede aos servos que falem com sabedoria e ousadia a tua palavra, enquanto caminha junto. Senhor, nos concede ousadia para pregar a tua palavra, enquanto, paralelamente, enquanto nós pregamos, o Senhor estende a tua mão para curar. O Senhor estende a tua mão para que sinais e maravilhas sejam feitas no nome do teu Filho Jesus. A pregação da palavra precisa de autoridade, e a autoridade derramada sobre nossas vidas essa noite, em nome de Jesus.